Pela manhã, nossa escola dominical, tempo de aprendizado, de crescimento. E agora, nesse culto ao nosso Deus, eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 6, do verso 66 até o verso de número 71. João, capítulo 6, do verso de número 66 até o 71. Enquanto as nossas crianças sobem, você abre aí a sua Bíblia e assim a gente vai aguardar até você encontrar para a gente ler esse texto. Meus irmãos, Evangelista João, ele é um dos livros mais lidos e eu quero me deparar apenas com esse bloco de versículos nessa noite. João 6, 66 a 71, que diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o acompanharam e já não abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura querei também vós retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos-te mais uma vez pelo ajuntamento do teu povo nesse santo lugar, na casa do Senhor, para aprender da tua palavra. E oramos, ó Deus, para que o Senhor mais uma vez tenha a misericórdia de nós e abra-nos a mente e o coração, ó Deus, para absorvermos a tua palavra. É o pedido que faço, na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, visitantes queridos, nessa noite, eu quero meditar com todos vocês sobre a expressão de Pedro: para quem iremos nós? E eu quero falar então sobre a perseverança dos verdadeiros discípulos de Cristo. Vivemos, meus irmãos, tempos em que muitos começam na fé, mas poucos perseveram na fé. Esse é o cenário dentro do nosso país. Esse é o cenário dentro da nossa cidade, de repente. E quando olhamos, meus irmãos, para João 6, após um discurso profundo, um discurso tenso, o Senhor Jesus faz algumas afirmações dizendo assim: olha, queridos discípulos, eu sou o pão da vida. É a afirmação que ele faz. Contudo, meus irmãos, mesmo fazendo tais afirmações, diz a Bíblia que muitos deixaram, muitos não queriam seguir o Senhor Jesus. Essa passagem, meus irmãos, revela a realidade da falsa e da verdadeira fé. Falsa e verdadeira fé. Da necessidade, meus irmãos, de reconhecermos como o único caminho e a importância da eleição em Cristo e da perseverança. O saudoso reformador Martinho Lutero afirma assim, abre aspas: não são os que começam, mas os que perseveram até o fim que serão salvos. Isso na visão dele, fazendo uma análise desse texto. Interessante notarmos aqui, meus irmãos, que João 6 apresenta esse discurso, um discurso até mesmo para muitos duro da parte do Senhor Jesus. É um discurso que acontece, se você observar aí no princípio do capítulo, no contexto da multiplicação dos pães, depois um contexto em que o Senhor Jesus anda sobre as águas. Contudo, meus irmãos, a multidão que vira e que observara tudo isso, estava em busca apenas de pão físico.
Estavam em busca apenas de pão físico. E Jesus, meus irmãos, fazia esses milagres, a gente sabe, é o relato bíblico, mas ele oferecia principalmente o pão espiritual, aquele que nos sustenta, aquele que nos nutre, aquele que nos fortalece. E é interessante notarmos aqui também, meus irmãos, que as palavras de Jesus foram duras para muitos. Para muitos ele falou assim: nossa, Jesus foi muito duro, esse homem precisava ser mais manso. Mas ele foi duro, meus irmãos. E o evangelista João não faz questão aqui, até porque ele foi instruído pelo Espírito Santo, para exatamente falar esta verdade. E é interessante notarmos aqui também, meus irmãos, que quando ele fala nesse tom de dureza, porque ele estava confrontando aquele grupo que viviam apenas na superfície da fé. Uma vida rasa, uma vida sem compromisso, uma vida apenas de interesse das coisas que Deus poderia oferecer através de Jesus. Então, meus irmãos, o resultado é que muitos se afastaram de Jesus, e Jesus agora então, junto com os 12, os homens que ele escolheu, ele testa esses homens, revelando quem são os verdadeiros discípulos. E a minha intenção nessa noite aqui, meus irmãos, é mostrar que Cristo é o único caminho de vida eterna, é o único caminho. Somente os eleitos, meus irmãos, que perseverarem até o fim, enquanto os falsos discípulos vão se afastar naturalmente. Então, diante desse cenário aqui, eu quero trabalhar com os meus irmãos algumas verdades que os textos vão nos apresentar. Primeiro, quando vamos para o verso 66, diz assim a palavra de Deus: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. É interessante notarmos aqui, meus irmãos, que a palavra discípulos aqui não significa necessariamente crentes verdadeiros, não é isso. Precisamos entender essa verdade. O Evangelho de João, meus irmãos, a palavra discípulo aqui pode se referir a qualquer pessoa que, de forma externa, apenas da sua aparência, estava seguindo Jesus por interesse. Só apenas por interesse. E o motivo, meus irmãos, da desistência de muitos desses, o verso 60 vai nos dizer, se você voltar um pouco atrás, você vai ver o seguinte, verso 60, nós não lemos, eu vou voltar atrás um pouco. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? O discurso foi pesado, meus irmãos. Porque se há uma pessoa que conhecia e que conhece o coração das pessoas, essa pessoa se trata do Senhor Jesus. Ele conhece e ele sabe quais são as intenções do coração e assim por diante. Ele havia declarado, meus irmãos, anteriormente, o verso 35, que ele é o pão da vida. Quem comesse da sua carne e bebesse do seu sangue, teria a vida eterna. É o que fala o verso 53. Isso então, meus irmãos, vai confrontar expectativas superficiais. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que a Bíblia sempre vai nos levar a termos um compromisso com Cristo para pensar em coisas espirituais que alimenta, que fortalece e que nos dá a esperança da eternidade. A multidão buscava milagres e buscava também pão. O verso 26 do mesmo capítulo vai dizer assim, verso 26, responderam-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós que me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeis dos pães e vos fartastes. Então Jesus, meus irmãos, nesses 71 versículos aqui do capítulo de número 6, tem uma construção de ideias que leva Jesus a esse ponto pelo qual eu quero trabalhar. Então, meus irmãos, quando Jesus se apresentou, ou quando ele informou para aquela multidão o custo que seria do discipulado, o custo que seria estar com Cristo, andar com Cristo e assim por diante, muitos o abandonaram. E muitas das vezes, meus irmãos, é isso que acontece no meio da igreja. Quando a gente apresenta Cristo de verdade, quando a gente apresenta a carreira cristã que precisa ser levada a sério,
é muito pesado, é muito difícil e eu não quero isso. O Senhor Jesus, Ele percebe isso no meio da multidão. Algumas coisas, meus irmãos, e alguns princípios aqui que eu preciso trabalhar com vocês. Eu chamo de princípios teológicos. Quais são? Que a verdadeira fé é obra do Espírito Santo, não é resultado do entusiasmo humano. A gente está vendo hoje muitas pessoas procurando ter resultados em cima de entusiasmo humano. E a Bíblia é muito clara que isso não funciona. O homem não pode acrescentar absolutamente nada à obra de Cristo. Alguns textos eu poderia citar, mas vamos aqui pegar, por exemplo, o verso 44 do texto em que li, que diz assim, no verso 44, assim: ninguém pode vir a mim se o Pai, quem o enviou, não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Agora, se você pegar, por exemplo, o verso de número 65, lá já no final do texto, vai dizer assim: e prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concebido. Então, meus irmãos, esse é um princípio teológico muito interessante. Por quê? Porque há uma distinção entre a igreja visível, e isso inclui os crentes, de um modo geral, ou falsos crentes, aqueles que estão no meio da igreja, e inclui a igreja invisível, que são de fato, da igreja invisível, que são de fato os crentes que são verdadeiramente regenerados. O teólogo João Calvino, ele faz uma afirmação interessante que diz assim, abre aspas, Cristo jamais perde nenhum dos que o Pai lhe deu, mas permite que os hipócritas revelem seu coração ao abandonar o Evangelho. Fecha aspas. João Calvino, meus irmãos, escreve isso e parece que foi escrito ontem, mas foi feito há muitos anos atrás. E é interessante notarmos algumas coisas também, meus irmãos, que são algumas práticas que eu preciso trabalhar com vocês, que são algumas coisas que precisamos pensar. Primeiro, o perigo da fé superficial. Muitos hoje, como naquela época, no tempo de Jesus, querem um Cristo que lhe dê bênçãos, e não um Senhor a quem se deve submeter. As pessoas hoje querem as benesses do Evangelho, mas não querem submeter à autoridade bíblica, aos princípios estabelecidos por Deus para a sua igreja e assim por diante. E aí, meus irmãos, o outro item importante é que a palavra confronta. Quando a mensagem de Cristo exige arrependimento e fé de uma forma verdadeira, muitos preferem desistir a obedecer. O Evangelho, meus irmãos, requer de nós obediência, arrependimento, fé. Então, o Senhor Jesus confronta aquele grupo, e o confronto é que aquelas pessoas que seguiam apenas por alguns interesses, deixaram de seguir Jesus. Quando a gente anda pela cidade, meus irmãos, a gente percebe que muitos andaram com Jesus. Conhecemos alguns por aí. E talvez o motivo da sua desistência de andar com Jesus, e você continua aqui firme com Jesus, é porque ele não entendeu isso. O entendimento, meus irmãos, é que o Senhor Jesus nos confronta a uma vida de fé, a uma vida de arrependimento. É todo dia, é um trabalho constante. Uma outra coisa, irmãos, que vamos pensar é que a perseverança é sinal de eleição. Nós cremos na doutrina da eleição. Cremos que o Senhor Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso é verdade. E é interessante pensarmos, meus irmãos, que se você permanece, é por graça. Você só permanece na presença do Senhor Jesus, não porque você é legal, não porque você é isso ou aquilo, mas porque é graça de Deus que todos os dias pega na sua mão e te sustenta. Louvado seja Deus por isso. Não é pela sua própria força. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1:6, ele vai falar sobre isso. Ele é incisivo nessa questão. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui, meus irmãos, nesse bloco de versículos aqui, somente no verso que li, é o abandono. O abandono não surpreende Jesus. Muitas das vezes eu sou surpreendido, porque sou homem comum como qualquer um de vocês.
Meu Deus, isso aconteceu. Não, Jesus não é pego de surpresa. Nada surpreende Jesus, porque Ele sabe das coisas. Ele é onipresente, Ele sabe de tudo. E é interessante, meus irmãos, que a deserção dos falsos crentes não é fracasso para o Evangelho, mas é cumprimento da palavra de Deus. João, quando escreve a sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 19, ele vai tratar isso, ele vai falar sobre isso. E quem é João? Há um discípulo amado que andou próximo e bem próximo do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quando olhamos para esse primeiro versículo aqui, o 66, é que muitos abandonaram Jesus, mas Jesus nunca foi pego de surpresa com isso. Quando trazemos isso para os nossos dias, talvez do seu lado, próximo de você, no ano passado, ainda esse ano, muitos decidiram abandonar Jesus, não quer andar com Jesus. Isso decepciona a gente, isso aborrece a gente, mas nunca aborrece o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque nada surpreende o Senhor Jesus, que é gente que anda com Ele, gente que acredita no seu projeto, o projeto da eternidade, o projeto da igreja. Nós somos a igreja, meus irmãos, que começou lá com o Senhor Jesus e que durante todos esses anos foi passando de geração em geração e chegou até a nossa geração. Nós estamos dentro da história, nós somos a igreja de Cristo. Vamos entender isso. Mas se você observar bem, o verso 67, enquanto Jesus perguntou aos 12, porventura, quereis também vós retirar-vos? Aqui eu acho que Jesus foi cirúrgico. Imagina só, meus irmãos, eu sou um discípulo escolhido pelo Senhor Jesus, estou já andando uma boa temporada com o Senhor Jesus, vendo os seus sinais, vendo as suas maravilhas e etc, etc. Depois fala, olha, se vocês quiserem, pode caçar rumo também. Resumindo a conversa, é mais ou menos assim. Meus irmãos, Jesus nunca adorou ninguém para servi-lo. Ele não precisa disso. Isso me chama a atenção, porque você que é crente do Senhor Jesus, o serve por gratidão, o serve por amor, o serve porque entendeu que você com Cristo irá para a eternidade com Ele, e sem Ele irá para o inferno, para o sofrimento eterno. É simples assim, meus irmãos, não temos que discutir muita coisa. Após muitos discípulos abandonar o Senhor Jesus, Ele volta-se para os 12, e esses 12, meus irmãos, eu costumo dizer que é o círculo íntimo dos seguidores. Aqueles, tinham os seguidores, mas o círculo íntimo eram os 12, que sentavam na mesa, que dormiam juntos, que faziam as coisas juntos, assim, que estavam sendo treinados, meus irmãos. Então aqui, no verso 67, é Jesus confrontando os discípulos. E aqui Jesus também está nos confrontando. E a pergunta é, meus irmãos, a pergunta do próprio Jesus, não expressa nenhuma dúvida ou insegurança, é uma pergunta retórica, que visa testar, que visa purificar, que visa fortalecer a fé dos seus discípulos. Eles estavam em treinamento, em franco treinamento, e era um sistema intensivo, aula teórica, aula prática, aula de manhã, de tarde, de noite. Com Jesus funcionava assim. Essa postura, meus irmãos, do nosso Senhor Jesus, revela que Cristo não implora por seguidores. Ele não implora. Ele bate a porta do coração. Se as pessoas abrirem, Ele vai entrar, Ele vai cear. Nós temos que entender isso. Nós temos que crer nisso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Ele é o Senhor soberano, Ele não reduz as exigências do discipulado para agradar as massas. Olha, o programa do discipulado é esse, gente. Não vou mudar uma linha. E ponto final. Porque muitas das vezes, talvez, alguns digam, olha, o Senhor poderia ser um pouco mais flexível. Jesus nunca foi flexível em relação a isso. Ele foi amoroso com o seu povo que entendeu o seu projeto de igreja. E é amoroso até hoje. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que, custe o que custar, a igreja do Senhor Jesus dos nossos dias, essa igreja não abrirá mão dos princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus.
Quem quiser seguir ao Senhor Jesus, o seguirá nos critérios que a Bíblia apresenta e que nós vamos ensinar para a glória de Deus. É nesse princípio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu olho para o verbo quereis, que está aqui, indica, meus irmãos, uma decisão consciente. Seguir Jesus não é um ato deliberado, não emocional, é um ato deliberado, ou seja, um ato para fazer. E aí, meus irmãos, é nessa direção que nós temos que trabalhar. Mas alguns princípios que eu preciso deixar com vocês, que envolve o princípio teológico da coisa. Primeiro, Cristo é soberano sobre seus discípulos. Esse é um princípio interessante, ou seja, ele não negocia sua mensagem para manter a sua popularidade. Ele não faz isso. E tem muita gente fazendo isso por aí, meus irmãos. Nós não podemos abrir mão disso. Nós vamos lutar sempre para ensinar você na escola dominical. Você que não tem vindo à escola dominical, venha, porque estamos aqui estudando a palavra de Deus. Você que não vem aos cultos de oração, estamos aqui para orar. Você que não vem aos estudos, estamos aqui para estudar a Bíblia. Querido, acorde. Você é seguidor ou não? É para você pensar. Com Jesus, ou vai ou não vai. Então a gente precisa entender isso. É interessante notarmos, meus irmãos, que o chamado eficaz, apesar da pergunta de Cristo, já havia escolhido soberanamente os 12, é o que informa o verso 70, se você pegar aqui, o verso 70 vai dizer assim: replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu. Ele está falando ele, Jesus, em número de 12, aí vem a palavra dura, contudo, um de vós é diabo. Eu fiquei imaginando agora o silêncio, como o silêncio agora aconteceu no meio de vocês. O silêncio dentro dos 12. Gente, quem é o diabo que está aqui? Porque quem falou conhece tudo, que é Jesus. Nós vamos depois trabalhar isso aqui, mas estava se referindo, de fato, a Judas, que o trairia depois. Jesus sabia disso, meus irmãos. Ele sabia desse processo. Então, o chamado de Jesus, meus irmãos, é eficaz, garante a perseverança deles. E não é fácil perseverar. Difícil. Uma outra coisa que você precisa entender, ainda nesse texto aqui, é provação da fé. Deus frequentemente testa os seus servos para revelar a sua vontade e para amadurecer a sua fé. Você tem que entender isso também. Você precisa crescer, amadurecer, ter experiências com o próprio Cristo nesse sentido. Calvino, meus irmãos, vai dizer a respeito disso, que me chamou a atenção. Ele fala assim, abre aspas, Cristo não tem necessidade de defensores. Ele prova os seus para que a fé deles se torne mais firme. Ninguém precisa defender Cristo. Ele se defende. O que você precisa entender é que a sua fé precisa crescer e desenvolver. Algumas experiências práticas nesse texto para você entender. Primeiro, Cristo não precisa se adaptar à verdade para nos manter. Cristo não precisa adaptar-se à verdade para nos manter, porque Ele é a própria verdade. O Evangelho, meus irmãos, não se molda o que eu chamo ao gosto humano. E nós estamos vivendo, meus irmãos, uma época, você vai para a Europa, você vai para a América, até no Brasil hoje, há algumas igrejas que estão se moldando para agradar um público, ferindo e contrariando todo o ensino bíblico que é verdadeiro e cristocêntrico. Nós vamos concordar com isso? Jamais. Mas está acontecendo nos nossos dias e no nosso meio. Então, meus irmãos, devemos moldar a Ele. É diferente. Você tem que se moldar à vontade de Deus e à vontade de Cristo. É simples assim. Isso não é muito fácil. Mas quem aceitou a Cristo como Salvador, tem a presença bendita e maravilhosa do Espírito Santo que o ajuda, que o instrui, que o capacita. E você não pode perder essa oportunidade.
Outra coisa importante, meus irmãos, é que momentos de crise revelam o coração. O que eu quero dizer com isso? É quando a caminhada com Cristo fica difícil, muitos desistem. Outros se firmam porque são de fato nascidos de Deus. Já viu aquela pessoa que na primeira crise ele desiste da caminhada? Ele fala para você: olha, meu querido, eu não dou conta, estou indo embora, tchau. Uma outra coisa interessante, meus irmãos, é o chamado ao discipulado consciente, ou seja, Jesus não promete uma vida sem cruz. Não promete uma vida sem cruz. Seguir a Cristo, meus irmãos, é uma decisão radical. E Lucas, no capítulo 9, verso 23, ele trata disso. Ele fala sobre isso. Uma decisão radical, é uma mudança de vida. Deus é santo. E pecado não combina com esse Deus que é santo. Você se santifica em Cristo. E em Cristo você vai lutar pela sua vida de santidade. Uma outra coisa que você precisa entender ainda, meus irmãos, nesse texto, é o que eu chamo de exame pessoal. Ou seja, essa pergunta, meus irmãos, ecoa até hoje. Qual a pergunta que foi feita? A pergunta é: e vocês? Não quer retirar também não? A turma está indo embora. Vocês não querem aproveitar o movimento da saída e sair junto não? Então o exame é pessoal, meus irmãos. Essa pergunta ecoa até hoje. Vocês também não querem ir embora? Quando Jesus fala isso, meus irmãos, eu imagino aqui que os discípulos: não, Senhor. João, por exemplo, ou Mateus, a Bíblia não cita, mas de repente, não, nós permaneceremos com o Senhor. Fomos chamados pessoalmente pelo Senhor, o Senhor foi até nós, nos chamou, nos redimiu, colocou em nós esperança, alegria da vida, nos fez crer nesse projeto lindo e maravilhoso do Senhor, que é a igreja, e nós ficaremos com o Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus, quando te tirou das trevas e colocou os seus pés sobre uma rocha, Ele o colocou não para você viver uma vida relaxada, uma vida sem compromisso, uma vida que você crê só para aquilo que te interessa. Tem uma gente que olha para a Bíblia e quer só aquilo que interessa, né? Não, essa parte aqui eu não interessa. Então, não existe isso, meus irmãos. Então a mesma pergunta de Cristo vale para nós hoje aí. Não quer aproveitar a debandada e sair junto, não? É duro ouvir isso, muito difícil ouvir isso. Mas se faz necessário, porque quem falou primeiro, e essa palavra ecoa ao longo dos anos, é o próprio Senhor da igreja, é o Senhor Jesus. Então essa reflexão vale para nós hoje também. Queridos irmãos, esse verso, o verso que nós lemos, o verso 67, é exatamente isso. Não quereis vós, ou não quereis também vós, retirar-vos? Eu falei assim: meu Deus, depois de 40 anos na igreja, o senhor, né? E Jesus falou assim: não, depois de 1 ano, 2 anos, o que eu vi que o senhor fez, o senhor acabou de multiplicar pães, o senhor acabou de fazer milagre aqui, eu vou deixar. Não. Por isso, meus irmãos, é que a decisão ela é pessoal e particular, é um exame da própria pessoa. Ninguém pode decidir para ninguém, é um compromisso seu com Cristo. Ponto final. Mas vamos agora, meus irmãos, para o verso que eu quero chamar a atenção de vocês, é o verso 68 e o verso 69, que diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? O Pedrão sempre na frente, né? Ele era um dos líderes do Colégio Apostólico de Cristo. Ele fala assim: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Já parou para pensar nisso? Meus irmãos, quem tem palavra de vida eterna, quem pode te levar para o céu é somente Jesus, não tem outro. Não, o que anda falando por aí de repente é um genérico, vai resolver por algumas horas, mas o que resolve o seu problema definitivamente é o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Pedro aqui fala em nome dos 12, revelando a fé verdadeira deles, e ele faz a seguinte pergunta: para quem iremos? Essa pergunta, então, meus irmãos,
mostra que Pedro já havia entendido que não havia outra alternativa real que pudesse levar para a eternidade. E Pedro então fala em nome do colégio apostólico. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, meus irmãos, é que ele fala assim: palavras da vida eterna, ou seja, reconhecimento de que a salvação está apenas na mensagem e na pessoa do nosso Senhor Jesus. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Atos 4,12, você pode ler na sua casa. Uma outra coisa, meus irmãos, que a gente precisa entender nesse texto aqui, é o Santo de Deus. O que é isso? Título messiânico que indica que Jesus é separado pelo Pai para realizar a redenção. Ou seja, essa confissão é fruto da revelação divina e não de sabedoria humana. Para quem iremos? Se só o Senhor, ele não falou de outro, ele falou assim: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Meus irmãos, quando bater o desânimo na sua vida, quando bater a tristeza, a preguiça, a falta de coragem, não vir na igreja e etc., você possa lembrar dessa palavra do apóstolo. Só Ele, meus irmãos, e somente Ele tem a palavra de vida eterna, não tem outro. Não existe outro. Você precisa definir. Você precisa tomar uma posição diante dessa verdade, meu querido. E eu queria apresentar aqui alguns princípios que eu acho interessantes para essa passagem, especialmente para esses 2 versículos. Primeiro, Cristo é suficiente. Fora dele não há salvação e nem há vida eterna. Outra coisa, a fé verdadeira é dom de Deus. Ponto. Porque Pedro crê porque foi chamado, iluminado pelo Espírito Santo. Lembra daquele texto que Paulo escreve em Efésios 2, 8 e 9? Pela fé, pela graça sois salvos, mediante a... Isso não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Você sabe disso. E nessa noite, meus irmãos, é apenas um reforço para a gente entender essa passagem numa perspectiva de assim, para quem nós iremos? Tem muitas pessoas aí fora no mundo que estão perguntando assim: para quem nós vamos? Eles conhecem Jesus, assim, entre aspas, né? Já ouviram falar de Jesus? Estamos num contexto em que o cristianismo está presente, na sua maioria, mas as pessoas ainda não tiveram uma experiência bem pessoal e particular com nosso Senhor Jesus. Cristologia alta, ou seja, Pedro reconhece Jesus como o Santo de Deus, aquele que é divino e aquele que tem uma missão na qual ele acredita e acreditou. O comentário de João Calvino sobre esse versículo, meus irmãos, é muito interessante, que ele fala assim: Pedro declara que Cristo é o único mestre da salvação, não há outro caminho, nem outro Senhor a quem possamos dirigir. Ele teve que comentar isso para explicar isso para o povo da sua época. Isso vale também para nós hoje. Então, meus irmãos, são pontos teológicos muito fortes que o texto nos apresenta. Mas quais são as aplicações práticas desse texto para nós? Primeiro, não existe plano B espiritual. Em meio às crises, não há outro a quem recorrer. Qualquer outro caminho é caminho de morte. Deu para entender? Recorra somente a Cristo. Passe a viver uma vida na presença de Cristo. Uma vida singular. Uma vida firme e assim por diante. Outra coisa importante, meus irmãos, é firmar-se na suficiência de Cristo. É muito interessante isso, por quê? Porque a nossa fé não depende de circunstância, mas depende de quem Jesus é. E aí é que é o bom do negócio. Porque eu e você, que fomos convencidos por obra do Espírito Santo, sabemos quem é Jesus. É o nosso Senhor,
é o nosso Redentor, é quem morreu na cruz por nós, louvado seja Deus. Deu para entender? Então, queridos, é uma confissão pública de fé. Pedro faz uma declaração, e a declaração dizendo assim: somos chamados a confessar a Cristo diante dos homens, Romanos 10, verso 9. Ou seja, meus irmãos, como é que anda a sua vida de testemunho acerca do Evangelho? As pessoas o conhecem na rua, na vizinhança, com os amigos de trabalho, na escola, como alguém que de fato crê no Senhor Jesus como autor da sua fé e o único que pode te levar para a eternidade. As pessoas sabem quem você é. Você precisa pensar nisso. Você precisa dar uma guinada. Recomeçar então a partir de hoje, se a sua vida tem sido rasa em relação a isso. Confiança, meus irmãos, em meio à perda. Alguns, ainda que outros, abandonem a fé, devemos permanecer, pois Cristo é vida eterna. Ou seja, confiança em meio à perda. O que você já perdeu? Tem muita gente que perde e desiste da vida cristã. Eu já perdi algumas coisas. Isso não foi motivo para mim desistir. Perdas financeiras, perdas de parentes queridos, perdas e perdas. Nós já passamos por isso. Não é verdade? Mas isso não me dá o direito de desistir de um Deus, de um Cristo que mostra amor por mim, me ama até o fim e quer me levar para a eternidade para morar com Ele. Por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus, no final desse bloco do capítulo 6, Ele está dizendo assim: olha, vocês têm que decidir. Andei com vocês até agora, não está sendo fácil pular vocês andam brigando demais da conta, de repente poderia acontecer. Precisam resolver. O que vocês querem? E finalmente, meus irmãos, o verso 70 e o verso 71. Vamos lá. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Verso 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Aqui eu vou ser mais objetivo e mais breve. Meus irmãos, Jesus lembra: não vos escolhi eu. Nessa noite Jesus está dizendo assim: olha, querido e querida, você que é membro dessa igreja, é eu que te escolhi. Você não está aqui porque você quer, você está aqui porque eu escolhi você. Então é muito importante você entender isso. A fé verdadeira, meus irmãos, é fruto da eleição soberana de Deus. Judas estava entre os 12, mas não era discípulo verdadeiro. E a presença de falsos discípulos, meus irmãos, na igreja, não invalida o Evangelho. Isso é muito bom a gente saber disso. Porque não sei quem é eleito e quem não é eleito. Não sei. Estou pastoreando a igreja. E pode ser que nós temos aqui os eleitos de verdade, louvado seja Deus por isso, são discípulos do nosso Senhor Jesus, e de repente temos aqueles que não são discípulos, que amanhã ou depois, quando eu partir, quando essa geração não estiver mais presente, somente os mais velhos, aqueles mais novos, olha, estou abandonando a minha vida cristã, eu vou cuidar da minha vida. Pode ser que isso aconteça. O fato, meus irmãos, é que a nossa intenção aqui é mostrar que a presença de falsos discípulos na igreja não invalida o Evangelho. Ou seja, o Evangelho tem que ser pregado a todo instante, a todo momento, e essa é a missão da igreja. Não se esqueçam disso. O teólogo contemporâneo morreu há pouco tempo, R.C. Sproul, ele escreve algo interessante e fala assim: Deus não perde nenhum dos que escolheu, mas a igreja visível sempre terá falsos crentes misturados. É a visão de Sproul. Então, meus irmãos, aplicando isso para a nossa vida cristã, podemos afirmar o seguinte: confie na soberania de Deus e persevere. Confie na soberania de Deus. Deus
continua, eu sempre falo isso aqui e vou repetir mais uma vez. Deus continua e continuará sentado no trono do universo, governando todas as coisas, inclusive a sua vida. Nenhum cabelo da sua cabeça cai sem que não haja permissão do nosso Deus. As batidas do seu coração são todas elas controladas por esse Deus soberano e eterno, no qual eu creio e qual nós devemos crer. Portanto, meus irmãos, perseverem, sabendo que a salvação é pela graça e não pelo mérito humano. Isso é verdade. E finalmente, meus irmãos, eu preciso aqui concluir isso com vocês. Chegando ao final do verso 71, eu queria concluir fazendo aqui algumas afirmações e um apelo para vocês. Primeiro, esta passagem nos desafia a examinar a nossa fé. Como é que está o nível da nossa fé em relação a Cristo? Muitos começaram bem e muitos já desistiram. Pedro aqui, meus irmãos, nos ensina a permanecer firme, reconhecendo que não há outro caminho além de Cristo. A pergunta dele é assim: para quem iremos, Senhor? Se só o Senhor tem o quê? Palavra de vida eterna. Meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer instante. Pode ser hoje, inclusive. Pode ser daqui a alguns minutos. Muitos não conseguem dormir direito porque não têm essa certeza ainda no seu coração. E essa é a noite, querido, que você precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida para dormir tranquilo, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu gostaria muito que Ele viesse hoje, mas eu não sei se Ele vai vir hoje. Eu posso desejar isso? Posso. Posso morrer e não vê-lo, mas serei ressuscitado no último dia, juntamente com os demais. Então a perseverança, meus irmãos, é evidência da eleição, ou seja, a gente vê que quando os crentes estão firmes na fé, com luto, mas estão firmes, estão orando, estão testemunhando, são perseverantes, custe que custar, isso é uma evidência, na minha opinião, que são eleitos do Senhor, são filhos do Senhor Jesus. É uma evidência. O texto fala de Judas, e Judas, meus irmãos, nos lembra que é possível estar perto de Jesus e aí mesmo assim ainda está perdido, sabia disso? O texto nos faz lembrar isso. Tem muita gente que está perto de Jesus, mas está perdido. Reverendo Hernandes, ele, numa das suas pregações, ele fala assim: tem muita gente que está dentro da igreja e está perdido dentro da igreja, porque ele não encontrou ainda com o Senhor Jesus, que lhe dá sentido para a vida, esperança da eternidade e assim por diante. Eu fico a perguntar: será que você está igual Judas, perto de Jesus e ao mesmo tempo longe desse Jesus? É para se pensar. Eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Você pode, meu querido irmão e irmã, estar lutando com dúvidas, isso é perfeitamente normal, mas Jesus continua sendo o único a afirmar que Ele pode dar a vida eterna. Portanto, a minha palavra para você nessa noite é: querido irmão e irmã, permaneça firme no Senhor Jesus, confie na graça soberana do nosso Senhor Jesus e siga firme até o fim. Não abra mão disso. Se nós observarmos bem depois os outros momentos do Senhor Jesus com os discípulos, você vai perceber que alguns tiveram as suas dificuldades, mas todos, sem exceção, até o que substituiu o Judas, todos morreram crendo no Senhor Jesus.
pregando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus quer de vocês. Viva a sua vida em família, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide do seu trabalho, cuide do seu corpo, faça uma caminhada, vá para lá, vem para cá, mas não esqueça de cuidar do templo do Espírito Santo, que é você. Alimente-se da palavra de Deus, ore todos os dias, tenha comunhão com seus irmãos, renove a sua esperança naquele que o único que pode nos dar esperança, que é o Senhor Jesus. Então a pergunta é: para quem nós iremos? E eu queria dizer para você, aqueles que estão perseverantes, como verdadeiros discípulos em Cristo, irá para a eternidade com o nosso Deus. É nesse princípio e é nisso que queremos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se ao longo da caminhada cristã, alguns de nós desistir da caminhada, nós vamos lamentar por isso. Mas enquanto você está aqui, eu queria dizer, permaneça firme, meu irmão. Não é fácil, mas é possível. Que Deus nos ajude, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Queria orar pela sua vida, colocar você diante de Deus nessa hora. Sua semana foi boa, de repente sua semana foi muito ruim, não é verdade? Mas eu queria orar pela sua vida e colocar você diante de Deus. Se você possa continuar sendo um discípulo do Senhor Jesus, crendo firmemente nas Escrituras, assim como aqueles discípulos do Senhor Jesus permaneceram e cumpriram o ministério de Cristo. E hoje, meus irmãos, se temos a Igreja de Cristo presente nos nossos dias, é porque houve irmãos que perseveraram até o fim. A nossa geração vai perseverar. Se Cristo não voltar, a próxima geração terá o legado nosso. Nós acreditamos, nós confiamos num Jesus Todo-Poderoso. Depois que eu orar, eu quero que você se assente para a gente dar aí alguns comunicados para vocês. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra e para os discípulos do Senhor Jesus foi muito duro ouvir uma palavra como essa, ao ponto de Pedro dizer: para quem iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor Jesus testa os seus discípulos para dizer: permaneçam comigo, olha, preste atenção, ande comigo. E nessa noite, Pai amado, nós oramos porque a igreja do Senhor que aqui está, pessoas e vidas que foram convencidos pelo Teu Espírito Santo, não pela oratória do pastor, não pela bandeira da igreja, mas convencidos pelo Senhor, meu Pai, que esse povo permaneça firme na Tua presença, vivendo uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de gozo na Tua presença, uma vida, meu Pai, aonde possamos ser úteis nesta obra para a glória do Senhor. Fortaleça, meu Pai, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente. Ser com os nossos visitantes, meu Pai, que cada um deles também possam entender a importância de ter um compromisso com o Senhor, crer nesse compromisso e permanecer firme nesse compromisso. Se eu possa visitar, meu Pai, agora os corações que estão abatidos, desanimados, alguns vivendo uma vida rasa, uma vida sem compromisso, apenas uma vida de interesses, interessado apenas naquilo que o Senhor pode ofertar ou dar. Senhor, que isso seja removido do coração do Teu povo, povo do Senhor, nesta noite. Possamos servi-lo não por isso, mas servi-lo por alegria, por gratidão e porque o amor do Senhor nos constrange. Tira, meu Pai, este coração que está agora aflito, da aflição, e coloca a paz. Tira, meu Pai, esse coração que está distante do Senhor, anda perto do Senhor, mas está como Judas, longe do Senhor. Traga esse coração, meu Pai, para a Tua presença. Trabalhe nesse coração, meu Deus.
no nome de Jesus. É a oração que eu faço, meu Pai, crendo que a semana será boa, produtiva, uma semana agradável, uma semana de muitas oportunidades. Abençoa o teu povo, que o teu povo possa amar mais o Senhor, santificar mais a sua vida e obedecer de forma criteriosa os ensinos que a tua palavra tem para todos nós. Ser com cada um desses, ó Pai, é o que te pedimos. É a oração que fazemos nesse instante, meu Deus, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do teu Espírito Santo, repouse, Deus querido, sobre a vida desta igreja e sobre todo o teu povo, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar alguns avisos?